Olhe um pouquinho para esse banner e diga comigo o tema do aniversário da igreja. Vamos lá? Prosperando no lugar em que foi plantado. Agora o versículo, né? Estão vendo bem? Vamos lá? Igreja em toda Galiléia e Samaria tinham um bar edificado, andando no temor do Senhor. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Esse ministério continue firme e poderoso para a glória de Deus. Passar a palavra ao pastor Ivan para ele entregar aquela palavra que Deus já colocou no seu coração. Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o Senhor. É sempre um momento muito especial quando Deus concede a uma igreja a oportunidade de celebrar mais um ano de organização eclesiástica. É a certeza de que se cumpre aquilo que disse Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que o Deus dessa igreja, que é o Deus vivo e verdadeiro, continue sendo honrado, exaltado e glorificado através da sua igreja. Quero agradecer ao pastor Eudes, bem como o pastor Cícero, pelo convite para estarmos aqui e pelo banquete que os irmãos assim carinhosamente nos receberam nessa noite. Estamos felizes por retornar a essa igreja. Quero parabenizar em nome da nossa denominação, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais, a toda a sua membresia, ao Conselho Eclesiástico e a todos os ministérios, a todos os grupos de louvor, enfim, especialmente aos pastores, aqueles que passaram por aqui, o reverendo Jonatas Catão, pastor Wilton, aqui presente, e os pastores atualmente, o pastor Eudes e o pastor Cícero, que é o seu auxiliar. Aos demais presbíteros, pastores que auxiliam nesse ministério, que Deus recompense com suas ricas bênçãos. Amém? Surpresa também agradável encontrar aqui o pastor Jadaías, lá da parte da Bahia, e que está aqui na nossa João Pessoa. Que Deus continue abençoando. Queridos, eu quero convidá-los para que a gente abra a nossa Bíblia no texto que nos foi dado, que é Atos, capítulo de número 4. Atos, quero apenas ler o verso 31, que é o texto chave para essa noite. Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Curva a sua fronte, mesmo sentados, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque aprove ao Senhor 14 anos atrás fazer com que, pela ação do teu Espírito,
e através dos teus servos fosse organizada a Igreja Evangélica Congregacional deste bairro. Te louvamos porque daquele dia até os nossos dias o Senhor tem feito grandes coisas. Através do ministério do pastor Hilton, do ministério do pastor Hildes e de todos aqueles que puderam cooperar até aqui, a boa mão do Senhor se revelou estendida para abençoar, para salvar e para operar grandemente. E nesta noite, Senhor, o nosso coração se enche de júbilo por sabermos que a Tua igreja, ela não está à mercê das circunstâncias. Há um Deus soberano que gerencia a sua igreja, que reina soberanamente sobre o seu povo, e que quando esse Deus opera, ninguém pode impedir. E é com essa perspectiva de fé que estamos reunidos aqui nessa noite para celebrar o Teu bendito nome, agradecer-te pelos Teus feitos majestosos e gloriosos e dizer, Senhor, que nós cremos na Tua bendita graça e por isso estamos certos de que o Deus dessa igreja jamais deixará de abençoá-la e de conduzi-la segundo o Teu propósito. Senhor, seja conosco nessa noite, falando conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos precisa certamente ser redescoberto pela igreja. Eu digo isso porque a igreja evangélica no Brasil é uma igreja ávida, é uma igreja que busca cada dia mais métodos, novas fórmulas, novos caminhos, no objetivo de crescer e de desenvolver. E certamente nenhum receituário é mais completo do que aquele que encontramos em Atos dos Apóstolos. Tudo que a igreja precisa começa a partir deste livro e segue pelas cartas do Novo Testamento. De modo, meus irmãos, que nós estamos bem certos de que se a igreja quiser prosperar, e se a igreja quiser prosperar de acordo com o conceito bíblico de prosperidade, a igreja precisa retornar às Escrituras. É interessante observar que normalmente o conceito de prosperidade é um conceito secular, é um conceito extraído da cultura, do pensamento e da lógica desse mundo. Eis aí porque normalmente quando falamos de prosperidade, as pessoas logo pensam no bem-estar social, no crescimento econômico, no ajuntamento de bens, no crescimento do próprio ser humano como pessoa, na sua profissão, na sua carreira. E portanto o conceito normalmente é temporário, é terreno, é cultural, é humanista, é financista, é materialista. Mas obviamente que nós não somos obrigados a pensar em prosperidade tendo o padrão do mundo como paradigma, como modelo e como exemplo a ser seguido. Nós podemos sim olhar para as Escrituras e perceber que a igreja aqui era uma igreja que prosperava porque crescia numericamente,
que prosperava porque, apesar de crescer numericamente, não perdia a qualidade. Era uma igreja próspera porque conseguia ser uma igreja da família e uma igreja da cidade. Conseguia ser uma igreja de Jerusalém, mas uma igreja também para os confins da terra. Conseguia ser uma igreja que dava grande ênfase na questão social, na medida em que as propriedades eram distribuídas e ninguém tinha falta de coisa alguma. Mas apesar de ser uma igreja que se atinha no social, era uma igreja piedosa. Era uma igreja que tinha adoração, mas que não prescindia da pregação. Era uma igreja que era perseguida pelas autoridades, porque esses entendiam que a igreja contrariava os seus interesses particulares, mas que ao mesmo tempo caía na simpatia de todo o povo. Era uma igreja que tinha um elo com os céus e, portanto, tinha uma dimensão vertical. Mas era uma igreja que se horizontalizava, que mantinha a unidade e a comunhão. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja que tinha liberdade, a liberdade dada pelo Espírito Santo para andar e para caminhar na direção dos propósitos estabelecidos por Deus. Assim sendo, essa igreja era uma igreja próspera, porque era uma igreja abençoada em todas as instâncias e em todas as dimensões da vida humana e da vida eclesiástica, do pessoal e do coletivo, do particular e do público. Assim sendo, essa igreja é um modelo de prosperidade. E quando a gente começa a estudar Atos, a gente se dá conta de que esse modelo de prosperidade, ele se caracterizava a partir de alguns pilares que não eram postos por homens, mas que eram estabelecidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Assim sendo, a ação do Espírito Santo era a força propulsora e a força determinante para a prosperidade desta igreja. E então eu quero convidar você para a gente refletir quais são esses pilares que surgem como resultado da ação do Espírito Santo e que vai naturalmente resultar numa igreja próspera em todos os sentidos da palavra. O primeiro pilar estabelecido a partir dessa ação do Espírito Santo é o dom do próprio Espírito Santo. A igreja em Atos, ela acontece a partir de um dom, o dom do Espírito Santo. E por que eu quero enfatizar, antes de qualquer outra coisa, essa ideia de que a igreja ela é próspera porque ela desfruta do dom do Espírito Santo? Simples. Nós vivemos numa época marcada por uma tendência de um cristianismo nominal. Já há pessoas que acham que podem seguir a Cristo e abandonar a igreja. Há pessoas que acham que podem ser crentes virtuais, que de alguma maneira ele se congrega na igreja da televisão e participa do culto de oração da internet, dá o dízimo ao pastor da televisão e de alguma maneira ele é um seguidor mais do pastor da mídia do que do pastor da igreja local, possivelmente porque aquele parece ter mais autoridade, ser mais bem sucedido à luz desse conceito de grandeza que predomina na nossa sociedade. Mas, meus queridos, quando a gente olha para essa tendência de cristianismo nominal, quando a gente observa uma tendência